Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou a Thaís, astróloga e mentora de autoconhecimento. E nesse vídeo eu vou estar compartilhando com vocês alguns rastreadores que eu utilizo para o meu processo de autoconhecimento e também mostrar a vocês a forma correta mesmo de rastrear para facilitar essa jornada aí de vocês. Bom, para começar, quando a gente realmente começa, a entrar nesse processo de autodescoberta, a gente pode se sentir um pouco perdido, por conta da gente não saber por onde começar. Mas para quem assistiu meu vídeo anterior, eu compartilho com vocês 3 bases necessárias para a gente realmente estruturar o desenvolvimento mesmo, para a gente descobrir quem a gente realmente é, Então, os rastreadores, eles estão aqui para isso, para facilitar a gente poder identificar os nossos padrões. Então, nesse vídeo também, gente, eu vou estar compartilhando com vocês o meu rastreador favoritinho da vida. Realmente utilizo ele há anos, sabe? Então, só para deixar vocês saberem também que existem vários, A astrologia, por exemplo, por meio do mapa astral, tem também como a gente rastrear de uma forma mais exata, com mais exatidão, porque a gente consegue realmente, por meio do signo, das casas, poder perceber os nossos padrões em cada área da nossa vida, sabe? Mas eu acredito que a gente precisa fazer realmente uma união de tudo, Como eu falei com vocês anteriormente no outro vídeo também, utilizar de outras ferramentas é muito importante para a gente realmente poder explorar esse universo que existe aqui dentro da gente, sabe? Então, sem mais delongas, compartilhando com vocês os rastreadores, O primeiro que vocês podem estar utilizando é a mandala lunar, no qual, para quem é mulher, se rastrear durante o seu período menstrual. Para quem já é familiarizado com astrologia, já sabe que esse rastreador é super importante, Principalmente para quem está oscilando muito no campo emocional, usar a mandala lunar é bem interessante. E fica aí a dica, Mesmo para aquelas mulheres que realmente usam anticoncepcional, tem como se rastrear mesmo desse jeito, sabe? É só se basear realmente pela lua externa, mas talvez eu faça um vídeo mais específico sobre isso em relação para quem tiver interesse de realmente se rastrear pela mandala lunar. Deixa aqui nos comentários, porque se eu ver que tem uma galera interessada a realmente aprender sobre isso, eu faço um vídeo mais específico sobre esse rastreador, que é fantástico. E um apêndice que eu quero deixar desde já aqui para vocês, gente, que não só mulheres podem usar a mandala lunar, homens também podem se guiar, por meio da mandala lunar. É só seguir as fases da lua, essa lua externa, assim como mulheres que não sangram mais, gente. Então fica aí a dica desde já para quem tem esse interesse. E como eu falei anteriormente, é um rastreador muito interessante para quem tá precisando trabalhar esse campo emocional, E pegando aqui os meus rastreadores para vocês, um que eu trouxe aqui impresso para vocês é o rastreador de padrões. Deixa eu tentar focar, meninas. É bem simplesinho, sabe? Vocês, aqui tem o padrão e aqui tem do dia 1 ao dia 31 do mês, E aí, durante todo dia, você vai rastrear o seu padrão, seus comportamentos, seus hábitos que você fez, para você se perceber do lado de fora, Isso que é legal do rastreador também, você começa a se perceber do lado de fora e começar a tornar o seu próprio terapeuta, de certa forma também, Porque você vai começar a realmente se enxergar, sair desse ritmo hipnótico muitas vezes que a gente se encontra, que a gente não percebe porque a gente está muito inconsciente, e trazer para o papel, trazer realmente para esse lado externo, se ver de fora, a gente começa a perceber e clarear muita coisa, que estava despercebido, inconsciente, trazer para a superfície de fato, sabe? Então é uma ferramenta fantástica para quem está começando, a desenvolver o autoconhecimento. Fica aí a dica. Esse rastreador de padrões que eu acabei de compartilhar com vocês é muito interessante em relação a isso, porque você vai acabar rastreando tudo, Os hábitos, a emoção
tá vindo à tona com frequência durante 30 dias do mês para você perceber como está de fato, né, seu campo emocional, os seus hábitos, o que você vem cultivando diariamente, né? Porque às vezes a gente tá tão no automático que a gente nem percebe o que a gente vem cultivando, né? Quando a gente coloca no rastreador, muitas vezes a gente percebe que tem muito mais hábito autodestrutivo do que realmente hábitos que nos elevam de fato, né? E é muito interessante, né, que com esse rastreador a gente consegue perceber os nossos hábitos diariamente, porque muitas vezes o nosso campo emocional nos revela, né, porque ele nos mostra quando a gente tá realmente coerente, né, cultivando hábitos que nos elevam. Então essas sensações, essas emoções que muitas vezes pode ser uma angústia e tudo mais, muitas vezes vai ser por conta dos hábitos que a gente cultiva diariamente. E esse rastreador de padrões é fantástico por conta disso, sabe? Então fica aí a dica. E por último, mas não menos importante, né? O último rastreador que eu quero compartilhar com vocês, eu até desenvolvi para minha mentoria que eu dou para as meninas, né? E o que seria esse rastreador, né? Essa roda da vida? Vocês devem estar me perguntando por aí. Então, gente, essa roda da vida, a gente preenche, né? A gente dá uma nota para cada área da nossa vida, de 0 a 10, geralmente é assim que a gente encontra esse tipo de rastreador. E nesse específico que eu criei para minha mentoria, eu selecionei as áreas que eu acho essenciais mesmo pra gente estar rastreando 3 em 3 meses ou até mesmo todo mês, sabe? É um rastreador fantástico pra gente estar fazendo isso. E esse rastreador é o meu favorito, por quê? Porque a gente pontua nessas áreas de 0 a 10, a gente preenche, né? Vai pintando ela. Tem alguns rastreadores que você só coloca um pontinho mesmo e vai ligando pra ver, né? Geralmente ali não fica um círculo, uma roda, fica mais uma estrela, né? Toda doida, porque pra quem nunca se rastreou, geralmente esses pratinhos da vida não vão estar balanceados, né? E a vida que acontece desse jeito. Só que o que acontece? Esse rastreador é tão fantástico porque a gente começa a se olhar do lado de fora, sabe? E perceber por aqui qual área da vida a gente tá realmente não dando atenção, tá abandonada, sabe? E aí, por exemplo, esse rastreador aqui, de exemplo, eu percebi, né, do lado de fora, que a área da minha vida, né, que tá realmente mais precária, que eu não tô colocando energia, é a área das finanças. Porque se eu olhar do lado de fora, né, é a nota 2 por aqui. E aí, gente, para compartilhar com vocês também o pulo do gato disso aqui, de quando a gente rastreia, geralmente, essa área da vida que a gente coloca menos energia, geralmente, ela acaba afetando outras áreas, entende? Porque, de certa forma, digamos assim, ela precisa sobreviver, entende? Então ela fica realmente sugando outra energia e geralmente a gente não atinge um outro potencial em outras áreas por conta dela. Porque lembra que a gente conversou por aqui que a gente enxerga essas áreas da vida como coisas separadas, mas no final é uma coisa só. Entende? A gente realmente separa para poder enxergar, ter uma visão mais ampliada do que está acontecendo, mas no fim é uma coisa unificada, né? Então, quando a gente percebe isso, a gente já sabe o ponto que a gente tem que olhar e realmente consertar, sabe? Aonde realmente está a red flag, como eles dizem aqui nos Estados Unidos, né? Podemos dizer bandeira vermelha, né? É esse sinal vermelho que a gente precisa ter uma atenção, né? Que não tá legal, né? E com isso, né, gente, por meio desse rastreador, principalmente esse que eu desenvolvi, você pode realmente selecionar qual área da vida que você tem a intenção de focar no seu próximo mês, né? Porque geralmente você pode fazer esse tipo de rastreador no comecinho do mês ou no final do mês para perceber como que ficou, né? Eu geralmente faço no final do mês para perceber, né, como que eu lidei com cada área durante esse determinado mês. E aí, quando eu fiz esse rastreamento referente a esse mês, eu coloquei aqui nesse rastreador que eu desenvolvi, por exemplo, qual pilar eu quero focar nos próximos meses. Como eu percebi que a minha área da finança era com a nota menor, eu já sei que é nela que eu preciso colocar uma energia maior. Aí digamos que eu selecionei ela, né? Coloquei finanças. Mais do que isso, né, gente, um planejamento consciente é realmente já estruturar um plano de ação. Geralmente também, né, não são todos, depende quem vai desenvolver essa
Roda da Vida, nesse rastreador para vocês, vai apresentar também um plano de ação para você já ter um plano estratégico de como realmente trabalhar essa área da vida. Então, como por exemplo aqui, eu coloquei finanças. Então, qual vai ser meu plano de ação para o próximo mês para eu desenvolver essa área? Organizar os meus gastos, fazer um curso de finanças, assistir vídeos, né, sobre esse assunto, talvez no YouTube. Um outro plano estratégico que eu coloquei de exemplo por aqui também é ler um livro sobre o tema. Então, assim, isso dá um norte muito legal, sabe, pra gente planejar a nossa vida com mais consciência. E é isso, gente. Tem outros tipos de rastreadores, né, pra quem quiser dar uma pesquisada. Coloca aí no Google pra vocês darem uma olhada. Vocês vão encontrar modelos. Mas mais do que isso, né, gente, não fica muitas vezes criando desculpinha, né? Para quem tá começando, só de você pegar o seu planner, sua agenda, um papel, um caderno e realmente datar e escrever os padrões, você já tá rastreando, entende? Essas ferramentas são para facilitar, mas a gente pode fazer isso com pedaços de papel, sabe? Você escrever cada área da vida também, pontuar. Então não tem desculpa para se rastrear. Mas antes de fechar aqui com vocês, o que eu quero que vocês tenham muita clareza nesse sentido, que é muito importante passar para o papel, independente de que seja numa folha de ofício ou num rastreador, na agenda, não importa. É trazer para o papel, para trazer mais consciência, porque a gente acaba esquecendo, gente. A gente não lembra do que comeu anteontem no almoço, muitas vezes. Então, se a gente não se rastrear, não colocar no papel, a gente não traz clareza para o nosso processo. Por isso que essa ferramenta, né, esses rastreadores, são essenciais para a gente realmente desenvolver nosso processo de autoconhecimento, sabe? Então, fica aí a dica. E é isso, gente. Tudo que eu gostaria de estar compartilhando com vocês hoje, eu já compartilhei. Espero de coração que vocês comecem realmente a colocar em prática, começar a se rastrear, porque como eu falei anteriormente, não tem desculpa, tá? E para quem tem interesse na minha mentoria, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link para vocês darem uma olhadinha e com certeza vocês vão encontrar esse rastreador por lá, para quem tiver interesse em realmente começar essa jornada junto comigo, começar também a fazer esse planejamento consciente. Vai ser um prazer poder estar te guiando por lá também. E é isso, gente. Até a próxima!